Então, as lentes objetivas do microscópio óptico, as mais comuns que a gente vai encontrar, vai ser a de aumento de 4 vezes, a com aumento de 10 vezes e com aumento de 40 vezes. Então, essas lentes objetivas são também chamadas objetivas secas, né? A de 4, de 10 e 40 vezes de aumento, porque não se utiliza o óleo de imersão. Já a objetiva aqui de 100 é chamada então objetiva de imersão, porque a gente usa óleo de imersão. Quanto maior o aumento da objetiva, menor será a distância de trabalho. Então aqui, quando a gente usa a objetiva com aumento de 4 vezes, a gente tem aqui uma distância de trabalho, que vai ser a distância da lente objetiva até a nossa lâmina. Se a gente for para um aumento de 10 vezes, essa distância de trabalho aqui, ela diminui, ou seja, a gente aproxima a objetiva do nosso objeto. E se a gente aumentar então para 40 vezes, da objetiva de 40 vezes, a distância de trabalho aqui vai ser menor ainda. Então, as lentes objetivas de 90 e de 100 vezes de aumento, também chamadas então de objetivas de imersão, elas têm esse nome porque a gente tem que utilizar o óleo de imersão. E qual que é a finalidade, né, de se utilizar o óleo de imersão? Então, o que acontece? Ocorre, então, a refração da luz. Por que acontece essa refração da luz? Porque o índice de refração do ar é diferente do índice de refração aqui do vidro. Então, essa luz, ela dispersa. Quando ocorre essa dispersão dessa luz, essa refração, a imagem ela fica menos nítida. Então a gente faz o uso então do óleo de imersão entre a lâmina e a objetiva, porque o óleo de imersão ele vai ter um índice de refração próximo ao do vidro. Então a luz aqui ela não vai sofrer refração. Então a luz ela vai toda aqui para a objetiva. A imagem então vai ficar mais nítida. Então aqui tem um esqueminha aqui mostrando então a fonte luminosa. Essa fonte luminosa então, quando tem a presença aqui do óleo de imersão na objetiva de 100, ocorre então uma menor dispersão da luz. E a gente consegue visualizar então uma imagem mais nítida. Já quando a gente está utilizando a objetiva de 100 e a gente não está usando o óleo de imersão, a gente só tem o ar aqui entre a objetiva e a lâmina, como o ar tem um índice de refração menor do que do vidro, então ocorre a dispersão aqui, a refração da luz. E vai dar então uma imagem menos nítida para a gente. Então, por isso que se faz o uso do óleo de imersão nas objetivas de 90 e 100 vezes de aumento. Em relação ao campo de visão, o que é o campo de visão, né? O campo de visão é o que o observador está enxergando. Então, se a gente for olhar aqui, então aqui é uma lâmina, e sobre a lâmina tem aqui uma amostra, e sobre a amostra tem aqui uma lamínula. Então, quando a gente está observando no microscópio, numa objetiva de 4 vezes, a gente tem aqui um campo de visão que, quando a gente for aumentar a objetiva, né, aumentar, né, esse aumento aqui da objetiva, da lente, o campo de visão vai diminuir. Então aqui tem a figura aqui, a fotografia aqui de uma espécie vegetal.
Então, aqui, num aumento de 4 vezes da objetiva, mais um aumento de 10 vezes da ocular, dá um aumento total de 40 vezes. Então, esse é o nosso campo de visão, toda essa parte. Se a gente for aumentar para a objetiva de 10 vezes, o nosso campo de visão diminui. Porém, a gente já tem uma resolução maior, a gente já consegue ver com mais detalhes as células aqui de uma porção aqui dessa espécie vegetal. E se a gente aumentar ainda mais para a objetiva de 40 vezes, a área aqui, o campo de visão, vai diminuir ainda mais, mas os detalhes a gente consegue ter com uma maior nitidez. Então, o aumento total que a gente está observando no microscópio vai ser sempre o aumento que a gente está utilizando na objetiva vezes o aumento da ocular. Então, a ocular normalmente ela é fixa, né? Então, um aumento de 10 vezes, vezes o aumento da objetiva de 4 vezes, a gente tem um aumento então de 40 vezes. Quando a gente aumenta para a objetiva de 10 vezes de aumento, vezes a ocular, que tem 10 vezes de aumento também, a gente tem um aumento total, então, de 100 vezes. E quando a gente está utilizando a objetiva de 40 vezes, mais vezes a ocular de 10 vezes, dá um aumento total de 400 vezes. Então, quanto maior o aumento, menor vai ser o nosso campo de visão, porque a gente vai estar sempre pegando uma porção aqui de uma região e fazendo um aumento, então, dessa região, e a gente vai conseguir, então, ter mais detalhes. O aumento, né, vai ser sempre maior conforme a gente vai aumentando a objetiva. Então, o que é o poder de resolução, né? Vai ser, então, a capacidade de fornecer imagens nítidas. E esse poder de resolução, ele é inferido, então, de forma indireta, tendo como base o limite de resolução. E o que é, então, o limite de resolução? O limite de resolução vai ser a menor distância que existe entre dois pontos, de modo que esses dois pontos eles apareçam individualizados na imagem formada pelo sistema de lentes, seja no microscópio ou seja ao nosso próprio olho. Então, o limite de resolução ele vai depender da objetiva. Por quê? Porque é a objetiva que vai ampliar o objeto. E a ocular, ela não acrescenta detalhes à imagem. Por quê? Porque a função dela é apenas aumentar o tamanho formado pela objetiva. Então, se a objetiva formar uma imagem que não seja nítida, a ocular ela só vai aumentar essa imagem não nítida, não vai melhorar a imagem. Então, o limite de resolução ele é imposto então por uma restrição física, que é o quê? O comprimento de onda. No caso do microscópio óptico, né, que é utilizado a luz visível, então a restrição vai ser o comprimento de onda da luz visível, que é 200 nanômetros. Então, por exemplo, nós temos dois pontos que eles estão a uma distância de 200 nanômetros um do outro. Então, o limite de resolução do microscópio óptico é justamente esses 200 nanômetros. Então, o microscópio óptico vai conseguir discernir esses dois pontos como sendo dois pontos. Se essa distância fosse menor, fosse, por exemplo, 100 nanômetros,
a objetiva do microscópio não conseguiria discernir esses dois pontos. Ele ia dar um ponto só meio borrado, um borrão. Então, esse que é o limite de resolução do equipamento ou do nosso olho humano também. Então, quanto menor o limite de resolução, ou seja, quanto menor essa distância, maior é o poder de resolução do equipamento. Então, equipamentos mais avançados, o limite de resolução, essa distância entre dois pontos é menor. Então, ele vai ter um poder de resolução maior. Então, como que nós devemos, então, utilizar o microscópio óptico, né? Infelizmente, vocês não estão com o microscópio óptico na frente de vocês, vocês não estão podendo tocar o microscópio óptico, mas eu deixo o convite para vocês que quando a gente voltar à rotina normal, vocês estão convidados a irem no laboratório, manipular o microscópio, visualizar uma lâmina com material, para vocês terem mais intimidade com o equipamento. Em relação à limpeza das lentes, tanto as objetivas como as oculares, não deve se utilizar então material abrasivo para limpar essas lentes, né? Elas devem ser limpas sempre com um papel macio, normalmente a gente usa um papel higiênico, e se necessário pode utilizar então o álcool 70 para retirar o óleo, né, o óleo de imersão. Em relação a material fresco sem coloração, quando ele não tem coloração, né, então a gente vai usar pouca luz. Ao contrário, se for um material corado, a gente vai precisar de muita luz. Se a gente precisa de muita luz, o diafragma tem que estar aberto com um condensador posicionado em cima. E se for um material fresco sem coloração, que a gente precisa de menos luz, né? Então a gente vai deixar o condensador embaixo e o diafragma fechado. Isso a gente vai regular conforme a gente está observando no microscópio. E como que deve ser feito então a focalização? Primeiro a gente começa sempre com a objetiva de menor ampliação, ou seja, a gente começa aqui, a gente posiciona a objetiva de 4 vezes. E com o botão aqui macrométrico, a gente vai então focalizar o nosso objeto. Depois é feita então a mudança para objetiva de maior ampliação, a de 10 vezes, a gente gira aqui o revólver e posiciona então a objetiva aqui de 10 vezes. E com o botão aqui micrométrico, a gente dá o foco que a gente precisa para estar observando com maior nitidez. E se for o caso, a gente posiciona, a gente roda aqui o revólver e posiciona a objetiva de 40 vezes para estar observando esse objeto com mais detalhes. E depois que a gente usou o microscópio, né? Depois que a gente visualizou, a gente fez nosso trabalho, como que a gente deve deixar então esse microscópio? Então, a luz sempre apagada, sempre desligado da tomada. O condensador a gente posiciona ele para baixo. É deixado sempre a objetiva de menor ampliação aqui posicionada. Essa mesa, então, ela tem que ser baixada para não fazer peso e sempre coberto. Joia?